Pronto, galerinha, vamos agora fazer a nossa correção da prova de língua portuguesa. Espero que todo mundo tenha tirado nota boa. Só cobrei o que eu passei nas nossas atividades, né? E um recadinho para vocês: se saírem, coloque máscara, passe álcool em gel em suas mãos. Quando chegar em casa, lave bem as mãos com sabão. Cuidado com o contato, certo, gente? Nada de aglomerações. Fique em casa fazendo as suas atividades. Correção da avaliação de língua portuguesa do 7º ano. Professor Veriano Moura. Leia o texto abaixo para responder as questões 1, 2 e 3. Luande e a mãe dos pássaros. Estamos em uma das ruas tranquilas de Mirabile, onde mora um menino que gosta de pássaros. Gosta tanto que chega a sonhar com eles, imaginando-se em revoada no meio das aves. Um dia, um pássaro opala veio pousar no sono do menino. Então, Luande, é você o menino que aprecia passarinhos? Chamam-me Luande, e todos sabem do gosto que tenho pelos pássaros. Mas porque a beleza visita os meus sonhos. Meu nome é Manhã. Sou eu, a mãe de todos os pássaros que você pode imaginar, e vim lhe pedir um favor. O pássaro opala falou a Luande que naquela época do ano, em dias de muito sol, apesar de Mirabile ser uma cidade florida, os passarinhos não conseguiam encontrar alimento com fartura. Assim, os colibris que passavam o dia buscando o néctar das flores, dependendo dele para dar velocidade às suas asas, eram os que mais padeciam. Acompanho todo o tempo o voo dos beija-flores, disse o menino amanhã. Imagino que eles gastem muita energia para conseguirem voar como raios de luz. Acho que você já compreendeu. Poderia fazer algo para ajudar os colibris? Então vamos lá às questões. Questão número 1. De acordo com esse texto, Mirabile é o nome de... Pessoal, essa era uma questão que estava muito bem explícita no texto. A questão 1, 2 e 3 são questões explícitas. Assim que você olha no texto, você já consegue encontrar onde está escrito a resposta da determinada pergunta, né? Então nós temos aí a resposta, uma cidade. Mirabile é uma cidade. A possível questão no texto, onde está o parágrafo, né? Nós temos aí, ó, estamos em uma das ruas tranquilas de Mirabile, onde mora um menino que gosta de pássaros. Se estamos na rua, é porque é a cidade, né? Uma cidade. Outro trecho que nós podemos pegar do texto também é: apesar de Mirabile ser uma cidade florida. Veja, a questão já está bem explícita aí, não tem nem como argumentar, questionar ou procurar alguma outra resposta a não ser essa que está bem explícita. Vamos para a segunda questão. A segunda questão pergunta assim, ó: de acordo com o texto, é possível afirmar que os pássaros que mais sofriam por não encontrar alimento com fartura eram os quem? Colibris, opalas, mirábiles, periquitos. Também era uma pergunta que estava bem, uma resposta bem explícita no texto, né? Os colibris é o que mais estavam sofrendo pela falta de alimento. Aí no texto, o trecho que pode responder essa pergunta diz assim: assim os colibris que passavam o dia buscando o néctar das flores, dependendo dele para dar velocidade às suas asas, eram os que mais padeciam. Vejam, sofriam e padeciam são sinônimos, né? Nesse contexto. Então, isso está muito bem explícito no texto. E a terceira questão diz assim: qual frase do texto comprova que o menino gostava de pássaros? Também estava muito bem explícita no texto, que é a parte que ele disse assim, ó: gosta tanto que chega a sonhar com eles, imaginando-se em revoada no meio das aves. Então pronto, essas três questões eram questões para você ver a resposta explícita no texto, tá ok? Vamos passar para a quarta. A 4, vamos ler um texto para responder a 4 e a 5. O texto se chama O Sábio. Havia um pai que morava com suas duas jovens filhas, meninas muito curiosas e inteligentes.
Suas filhas sempre lhe faziam muitas perguntas. Algumas ele sabia responder, outras não fazia a mínima ideia da resposta. Como pretendia oferecer a melhor educação para as suas filhas, as enviou para passar as férias com um velho sábio que morava no alto de uma colina. Esse, por sua vez, respondia a todas as perguntas sem hesitar. Já muito impacientes com essa situação, pois constataram que o tal velho era realmente sábio, resolveram inventar uma pergunta que o sábio não saberia responder. Passaram-se alguns dias e uma das meninas apareceu com uma linda borboleta azul e exclamou para sua irmã: "Dessa vez o sábio não vai saber a resposta." "O que você vai fazer?" perguntou a outra menina. "Tenho uma borboleta azul em minhas mãos. Vou perguntar ao sábio se a borboleta está viva ou está morta. Se ele disser que ela está viva, vou apertá-la rapidamente e esmagá-la, e assim matá-la. Como consequência, qualquer resposta que o velho nos der vai estar errada." As duas meninas foram então ao encontro do sábio, que se encontrava meditando sobre um eucalipto na montanha. A menina aproximou-se e perguntou: "Tenho aqui uma borboleta azul. Diga-me, sábio, ela está viva ou morta?" Calmamente, o sábio sorriu e respondeu: "Depende de você. Ela está em suas mãos." É um texto muito bonito, né? Que traz uma grande moral para nós. Mas o que nós gostaríamos de saber agora no texto é, na frase, respondia a todas as perguntas sem hesitar. A expressão sublinhada quer dizer o quê? Esse sem hesitar, né? É uma expressão que indica rapidamente, né? Rapidamente ele, o sábio, ele respondia sem pestanejar, rapidamente, né? Sem hesitar nenhuma questão que as duas meninas faziam a ele. Então é uma palavra que pode substituir a outra sem problema nenhum. Ok? Vamos ver a quinta questão, que também tem o mesmo sentido que esta, 4. Nós temos assim, na frase: como pretendia oferecer a melhor educação para as suas filhas, a palavra em destaque pode ser substituída por a palavra oferecer. Qual dos itens abaixo você pode marcar que tenha o mesmo sentido que oferecer nesse contexto? É sacrificar? É dar? É presentear? É pôr-se à disposição? Oferecer é o que nesse contexto? E oferecer é dar. Se você substituir na frase, você vai ver que não tem nenhuma alteração. Veja, como pretendia dar a melhor educação para suas filhas. Então, esta palavra, né, ela substitui oferecer, são dois verbos, né, o verbo oferecer e o verbo dar. Elas indicam, né, ação, então elas são sinônimas nesse contexto. Ok? Vamos passar para a sexta questão. Marque o item em que a palavra borboleta está no sentido conotativo, ou seja, no sentido figurado subjetivo. Essa aqui foi uma aula que eu passei, né, para vocês, a questão do sentido conotativo ou sentido denotativo de uma palavra. O sentido denotativo é aquele sentido que está no dicionário, né? Tudo que está ali naquele contexto. Cadeira representa cadeira. O que é uma cadeira? Cadeira é um objeto utilizado para sentar. Pronto, esse aí está no sentido denotativo. Mas nós podemos substituir o seguinte: estou com dor nas cadeiras. Já nesse sentido, ele não é mais denotativo, ele é um sentido conotativo. Tudo bem? Então, nesse sentido aqui, qual dessas respostas ela apresenta o sentido conotativo, ou seja, um sentido figurado? Não é um sentido real, é um sentido figurado. A primeira: vou perguntar ao sábio se a borboleta está viva ou está morta. Nesse caso aí é o sentido denotativo, a palavra borboleta. No item B: as borboletas panapanás ou panapanãs são insetos da ordem Lepidoptera. Também essa palavra borboleta está no sentido denotativo.
Vamos passar para a letra D. Tenho aqui uma borboleta azul, também sentido denotativo. A única que está no sentido conotativo é a letra C. A bailarina é uma borboleta colorida, né? Dizendo que a bailarina ela está com a roupa bastante colorida, ou que ela é saltitante como uma linda borboleta, né? Nesse sentido, conotativo é esse. Você dá a entender naquela palavra outro sentido que não seja o sentido do dicionário. Tudo bem? Então, esse é o sentido conotativo ou o sentido denotativo das palavras. Vamos passar para a próxima. Nós temos aí, leia os textos abaixo. São dois textos que nós iremos analisar para responder à sétima questão. Texto 1. Não deixe seu melhor amigo com raiva. A vacina contra a raiva protege seu animal, evitando que ele fique doente e ameace a saúde da sua família. No dia 28 de setembro, a Secretaria Municipal de Saúde realiza a campanha antirrábica animal. Procure o posto de vacinação mais perto de sua casa, levando seu cachorro ou gato, no horário de 9 às 17 horas. Aí a Prefeitura Municipal de Betim, adaptado, reforma ortográfica, né? Então nós temos aí um cartazinho, vamos passar para o próximo texto. Mordida de cão, gato, rato e companhia. De repente, o cachorro do vizinho ou um vira-lata não simpatiza com o seu filho e lhe dá uma mordida. O que fazer? Primeiro, acalme-se e veja o estrago. Depois de cuidar do ferimento da criança, passe a prestar atenção no animal. Se for possível, observe como se comporta o animal. Esta observação pode mudar tudo. Por exemplo, se o animal não puder ser observado para saber se está com alguma doença, o esquema de vacina contra a raiva deverá ser o mais rigoroso possível. Por outro lado, se o animal, depois de 10 dias de observação, permanecer saudável, a criança poderá se livrar de um esquema vacinal, na maioria das vezes longo, cansativo e doloroso. Em todos os postos de saúde do Brasil, você pode encontrar o esquema de vacinas contra a raiva, recomendado pela Organização Mundial de Saúde, baseado no local da mordida, na gravidade da lesão e nas condições de saúde do animal. Nós temos aí alguns desenhos, né, representando esses dois textos. E vamos à pergunta. Uma pergunta pequena e bastante simples a resposta. O assunto desses dois textos qual é o assunto? Todos os dois textos estão falando de quê? De saúde das crianças? Não. A vacinação das crianças? Também não. A saúde do Brasil? Não. A resposta correta é a vacina contra a raiva. Esses dois textos tratam deste bendito assunto, a vacina contra a raiva. Está bem claro, né? Os dois textos fica bem visível, né? O tema, o assunto dos dois textos. Vamos para a oitava questão. Observe a seguinte tirinha, né? Uma tirinha bastante legal, que é da Mafalda, que ela diz assim: é incrível a importância do dedo indicador. Um patrão faz assim com o indicador e 3.000 operários vão para a rua. Ah! E o último quadrinho diz assim: esse deve ser o tal indicador de desemprego de que tanto se fala. É engraçado porque existe, né, nos jornais, nas reportagens, a questão do indicador, né, o indicador de desemprego, e ela associou o indicador da mão com o índice de desemprego, o indicador de desemprego. Então, o humor presente na tirinha decorre principalmente do fato de a personagem Mafalda atribuir no primeiro e no último quadrinhos um mesmo sentido ao vocábulo indicador. No primeiro quadrinho, o indicador é o dedo, né, o indicador da mão. E no último quadrinho, o indicador é o índice de desemprego. Ela associa uma coisa com a outra. Ela atribui no primeiro e no último quadrinhos
um mesmo sentido ao vocábulo indicador. Então essa seria a resposta correta. Vamos para o próximo. Leia o texto abaixo. Cidadania, direito de ter direitos. Cidadania é o direito de ter uma ideia e poder expressá-la. É poder votar em quem quiser, sem constrangimento. Há detalhes que parecem insignificantes, mas revelam estágios de cidadania. Respeitar o sinal vermelho no trânsito, não jogar papel na rua, não destruir telefones públicos. Por trás desse comportamento está o respeito à coisa pública. Foi uma conquista dura. Muita gente lutou e morreu para que tivéssemos o direito de votar. Vamos ver agora a próxima questão. Diz assim, a questão 9. O trecho que indica uma opinião em relação à cidadania é, claro que foi uma conquista dura. Então, o autor do texto, ele expressa todo o contexto do desenvolvimento do texto e no final ele fala que foi uma conquista dura. É a opinião dele, porque ele poderia até omitir essa questão de dizer que foi uma conquista dura, que não faria sentido, que não alteraria o sentido do texto. Mas ele expressou a sua opinião dizendo que foi uma conquista dura. Ele pode dizer também que foi uma conquista fraca, foi uma conquista sem sentido, foi uma conquista... Ele poderia inventar qualquer coisa, mas ele falou assim, foi uma conquista dura, então ele deu a sua opinião. Então esse trecho ele indica que é uma opinião em relação à cidadania. Vamos para a 10. A 10 é bastante interessante, que nós vamos entender o que é fato e o que é opinião, que também nós estudamos, e isso foi cobrado na prova justamente porque nós estudamos o que era fato e o que era opinião, que também é bem fácil da gente entender, saber o que é fato e o que é opinião. Então a questão 10, marque F para fato e O para opinião. Em seguida, marque a sequência correta, ok? Vamos lá. Existem vários países. Isso é fato ou é opinião? Existem vários países ou não? Isso aí é só uma opinião. Vamos ver? Isso é um fato. Existem sim vários países. Existem mais de 200 países. E cada dia que passa vai surgindo mais países. Vamos ver a próxima. Alguns animais vivem na água. Lógico que alguns animais vivem na água. Tanto alguns animais vivem na água, outros vivem na terra, outros vivem no ar. Então isso é um fato. Vamos ver agora a próxima questão. Diz assim, marrom é uma cor feia? Já coloquei logo a resposta, é a opinião. Claro que tem gente que acha marrom bonito, tem outros que acham marrom feio. Então, marrom é uma opinião. Marrom é uma cor feia, é uma opinião, porque muitos podem achar bonito, outros podem achar feio. Assim como eu dizer que verde é uma cor bonita, eu dizer que verde é a minha cor favorita, ou que vermelho é a cor do amor, a cor da paixão, tudo isso é opinião. É a sua questão de opinião. E a última questão diz assim, não gosto de verdura. Também é opinião. Porque eu posso não gostar de verdura, mas o meu amigo pode gostar, minha mãe pode gostar, minha esposa pode gostar, meu marido, meus filhos, Qualquer, dependendo da opinião, isso, do gosto da pessoa, isso vai ser opinião, tudo bem? Então, a questão... o item abaixo, que representa FFOO, é o item, essa aí, o item B, FFOO, fato, fato, opinião, opinião. Graças a Deus, chegamos mais no final. Acredite, você tem forças para chegar onde quiser, basta querer. Então, fique com esta frase, fique com Deus, terminamos mais uma correção de prova. Que o seu final de semana, que a sua semana seja abençoada, em nome de Jesus, e até a próxima.